Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre a revelação de um contato por um atacante, sobre um movimento feito por um ponta do futebol europeu e, claro, vamos projetar o time para o confronto contra o Cruzeiro. Nesta quarta-feira, 6h30 da noite, no Estádio Centenário em Caxias, decisão para o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. São 5 desfalques, 3 retornos importantes e uma dúvida em um setor do time. A gente vai projetar essa escalação, falar sobre tudo isso e muito mais em nome de KTO.com, depois da vinheta. Maravilha, pessoal! Antes de tudo, eu peço que já na arrancada do vídeo vocês deixem o like, fundamental para o conteúdo ser entregue a mais gremistas, então like no vídeo, te inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações para ser avisado sempre sobre novos conteúdos e também deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. Grêmio e Cruzeiro é uma verdadeira decisão. Um Cruzeiro que se fortaleceu e ficará ainda mais forte com a abertura da janela. Claro que esses novos reforços ainda não enfrentam o Grêmio nesta quarta, o tricolor que também não terá o Gemerson, por exemplo, que só ficará à disposição a partir dos próximos jogos e não desse contra a equipe mineira. Bom, o jogo vale para o Grêmio a possibilidade de sair do Z4. Basta que o Grêmio vença e o Corinthians não vença. O Corinthians pode empatar ou então perder. Joga contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Vamos combinar que esse resultado paralelo não é tão difícil de acontecer. Talvez o principal desafio mesmo seja o Grêmio vencer. Um Cruzeiro que, por exemplo, na última rodada goleou o Corinthians e tem vencido dentro de casa, mas tem encontrado dificuldades para jogar como visitante. Tomara que seja assim mais uma vez. O Grêmio colocou 16 mil ingressos à venda para o jogo de hoje, mas apenas um pouco mais de 5 mil já foram vendidos. Obviamente que o torcedor não está satisfeito e não está esperançoso com uma boa atuação e uma vitória, mas ela precisa vir para o Grêmio começar a sair deste buraco. Até porque, um alerta que eu faço aqui, muitos pedem a saída dos dirigentes. Justo, o trabalho não é positivo. Mas, repito, a janela está abrindo hoje e o Grêmio tem negociações em andamento. Há uma promessa, inclusive, que eu trouxe aqui no vídeo anterior, de que 3 reforços vão chegar, inclusive um deles ainda nesta semana. Um centroavante seria o primeiro. Se os dirigentes saírem, como ficam essas negociações? Alguém pode dizer, talvez alguém mais competente assuma e feche. Pode ser, mas a gente sabe que esse processo é longo, retardaria o processo de contratações do Grêmio, o presidente teria que escolher novos dirigentes, tem um processo de negociação para isso também, então a gente sabe que não é fácil. Mais esse ponto para dificultar a vida do Grêmio. Bom, em relação a time contra o Cruzeiro, são muitos desfalques, 5 ao todo. Rafael Cabral não é um desfalque sentido, ele pertence ao Cruzeiro, por isso não fica à disposição nem mesmo no banco. O Rodrigo Eli segue desgastado, por isso não joga. Jeromel da mesma forma, é mais uma ausência. Carbajo pelo mesmo motivo. E por último, o Soteldo, que pediu folga para resolver assuntos particulares, mas postou foto na praia. Pois é, o Soteldo só vai voltar no final de semana. Então, Rafael Cabral, Rodrigo Eli, Jeromel, Carbajo e Soteldo são ausências no Grêmio para o compromisso. Por outro lado, retornos, notícias positivas para o técnico Renato Portaluppi. Vamos lá. O Grêmio terá de volta o goleiro Marquezin, e o Renato deixou claro que não haverá mais rodízio, então o Marquezin é o titular e assim seguirá sendo. Kahneman volta para a zaga e atuará ao lado de Gustavo Martins, que estará recebendo oportunidade, o que é muito positivo, uma oportunidade em sequência, eu digo, porque a gente sabe, o jogador, para realmente ser avaliado de uma forma mais concreta, precisa jogar em sequência. Por último, PP, que permaneceu os 90 minutos contra o Juventude no banco, porque estava com muitas dores musculares, uma possibilidade alta de ter uma lesão. Ele deve voltar ao time titular. E é justamente aí que abre uma dúvida, que já existia para o jogo anterior e que é retomada. O meio-campo. 4 jogadores brigando por 3 vagas. Talvez não seja bem isso porque o Vilhaçante é titular absoluto. Então é Dodi, PP e o Edenilson, 3 jogadores brigando, portanto, por 2 vagas. Dodi, PP e Edenilson. Eu diria que pela característica o Renato gosta muito do PP
e o Dodi vinha jogando muito, dificilmente sairá do time. E aí tem o acréscimo, ponto mais importante. O Edenilson precisou ser substituído contra o Juventude porque sentiu o desgaste. Então isso pode fazer com que ele fique no banco. Vamos trabalhar esse provável time do Grêmio. Marquezinho, goleiro, João Pedro na lateral direita, a zaga com Gustavo Martins e Kahneman, e na lateral esquerda o Reinaldo. Não descarto que ele fique fora por preservação e entre o Mike, mas não é a tendência. Meio campo, Dodi, Vilhaçante e PP, ou o Edenilson aparecendo na vaga ou do Dodi ou do PP. Mais à frente o Cristaldo, com ataque móvel mais uma vez, né, sem centroavante, tendo, portanto, o Gustavo Nunes e também o Pavon. Ficam no banco aí o Nathan Fernandes, o Alisson, o Galdino também, como peças ofensivas. Bom, quero falar para vocês sobre movimento por ponta e revelado um contato por um atacante. O movimento por ponta é o seguinte: o Niklas Eliasson, que o Grêmio já havia descartado, volta para a pauta. A informação que o site do Diogo Rossi traz é que o Grêmio voltou a falar com esse jogador através do seu executivo Luiz Wagner Vivian. Mas o Grêmio sabe que teria que fazer um investimento para tirar o jogador do futebol europeu. Não é um investimento dos mais altos, mas o Grêmio não tem dinheiro. E entre as 3 posições que o presidente prometeu, tanto na reunião do conselho quanto para a geral, que é meia, ponta e centroavante, o ponta é a última delas. Então, com a dificuldade financeira, fica ainda mais difícil. Como o Grêmio contratará Niklas Eliasson ou um ponta, vendendo um dos seus pontas? E aí, obviamente, estou falando de Gustavo Nunes e Nathan Fernandes. O Grêmio quer 20 milhões de reais, 20 milhões de euros pelo Nathan e 25 milhões de euros pelo Gustavo Nunes. Por enquanto não tem proposta, mas várias sondagens já chegaram. Bom, quero falar para você sobre revelado contato por atacante. Mas antes, KTO.com, lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades no teu conhecimento de futebol, na Eurocopa, na Copa América, no Campeonato Brasileiro, tudo no site da KTO e lá também tem outros esportes. E no teu primeiro depósito tu ganha 20% de free bet utilizando o cupom Soares. Brinca muito e sempre com responsabilidade no site da KTO, é KTO.com. Gente, olha só, revelado contato por um atacante que inclusive passou pelo Grêmio e também por outros grandes clubes do futebol brasileiro. Estou falando do brasileiro boliviano Marcelo Moreno. Ele concedeu entrevista à Rádio Grenal e disse que o Grêmio fez um contato por ele há alguns meses para tentar a contratação, mas que não avançou. E aí surgiu um bastidor de que o Grêmio poderia tentar novamente dentro das poucas alternativas que existem no mercado. Eu fui buscar essa informação e foi me dito o seguinte: o Grêmio nunca se interessou pelo Marcelo Moreno. A atual direção recebeu esse nome como um oferecimento de empresários. O nome dele foi oferecido e o Grêmio agradeceu. Sabe que esse jogador foi importante lá em 2012, mas hoje o Grêmio entende que ele não teria condições de ajudar. Então o Grêmio nega que tenha feito esse contato, embora o Marcelo Moreno tenha dito isso na Rádio Grenal. Não há possibilidade, o Grêmio crava isso, não há possibilidade de contratar o Marcelo Moreno. Tu gostaria dele no Grêmio? Deixa aqui a tua opinião sobre a questão dos pontas também e, claro, sobre a projeção de time para esse jogo importantíssimo contra o Cruzeiro. E não esquece, deixa o teu like no vídeo, também ative as notificações e se não é inscrito, se inscreva. KTO.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.